Sou Matheus Damiani e vou responder a pergunta 1 aqui da aula Debate 3. Primeiro, a grande diferença que a gente pode destacar em relação às duas economias foi a localidade. Quanto à atividade açucareira, ela começou no setor nordeste, né, do país, por conta do clima propício, do solo, que também era típico para a plantação. A atividade mineradora ela teve início principalmente em Minas Gerais e, posteriormente, com a interiorização do país, foi se expandindo para as áreas do Mato Grosso e de Goiás. Quanto ao funcionamento, a gente pode destacar que a atividade açucareira ela tinha um caráter muito rígido, né? Que era a plantação em grandes lavouras cafeeiras tomadas pelos senhores de engenho, com a produção totalmente escravista, né? O objetivo era a geração de capital para cada vez mais escravos, enquanto a atividade mineradora ela vai por um sentido um pouco contrário, né? Ela não tinha esse padrão rígido de exploração, muito pelo contrário. Primeiramente, a gente tem a atuação da mão de obra de escravos dentro das minas, mas posteriormente, com a descoberta, né, do ouro, prata, diamante, até mesmo trabalhadores livres passam a querer se adentrar nas minas, se adentrar, né, nas rotas novas descobertas para poder conquistar, né, o ouro, a prata e o diamante também. Além disso, o ouro, né, a gente pode falar do funcionamento, enquanto o açúcar ele era um produto de altíssima importância, né, e valor na economia, nas exportações da economia europeia, o ouro ele era usado principalmente como moeda de troca. O próprio livro do Schwartz ele diz que um queijo valia 2 gramas de ouro, né, tudo era precificado pela medida do ouro. Então ele era de suma importância. Então, além de usado como moeda de troca, ele era basicamente totalmente exportado para os cofres da metrópole, né? E agora falando um pouco mais do impacto econômico e social que essas duas atividades tiveram no Brasil colônia, né? Vamos começar pela atividade açucareira. A gente pode destacar a intensificação do processo escravista, né? Como era um processo que demandava muitos escravos e a produção era destinada totalmente à exportação, quanto maior fosse a quantidade de escravos que a gente conseguia nos engenhos, maior seria a produtividade, maior seria a produção e maior seriam os lucros obtidos com essa atividade. Já a mineração, ela tem um papel um pouco quanto diferente, né? Primeiro, o sentido da interiorização, como a gente falou, né? Como você tem uma maior procura, né, por mão de obra nas áreas mineradoras, trabalhadores livres querendo trabalhar, você meio que reduz a quantidade de escravos trazidos. Então, enquanto uma atividade ela amplificava a quantidade de escravos trazidos, a outra ela meio que reduziu ao longo do tempo, tá? Outro ponto importante que a gente pode destacar era a formação de classes sociais. Enquanto a atividade açucareira forma uma elite burguesa, composta pelos senhores de engenho, né, que foram os mais beneficiados com os lucros das exportações, a atividade mineradora ela forma uma nova classe social média urbana, que são justamente os trabalhadores livres aos quais eu estou falando aqui, que buscam por novas oportunidades, né? E a gente pode falar principalmente da estrutura social que foi formada na época. Quanto, né, na área mineradora, a gente tinha uma pirâmide social basicamente composta por 2 polos, os senhores de engenho, os escravos, não havia mobilidade social. A mineração ela vem justamente invertendo esse papel, que agora, como a gente tem a formação de uma nova classe social, né, a sociedade ela fica mais heterogênea, então não tem só essa condição de ou você é senhor ou você é escravo, agora você pode ser outros cargos sociais, ela tem mobilidade social, então, por exemplo, um escravo poderia conseguir se tornar um trabalhador livre e trabalhar nas minerações, por exemplo, ou um trabalhador livre poderia virar um senhor de engenho, enfim, muitos dessas análises. E, por fim, para a gente finalizar, a principal característica mesmo, né, que difere a mineração da atividade açucareira é justamente esse impacto social mesmo que ela faz, sabe? Toda a questão de você interiorizar o país, você acaba descobrindo novas rotas, você ocupa novos territórios. Então, além, né, dos lucros que a gente conseguiu com a atividade mineradora, ela foi de suma importância para a gente conseguir ocupar o espaço colonial, coisa que a atividade açucareira não teve tanta influência, já que ela era concentrada nessas grandes plantations destinadas à exportação.